inflação tá alta, isso é mundial, o pessoal já sabe como é que tá. Portanto, na teoria, tem mais gente querendo vender do que gente podendo comprar. É assim que estamos agora? O que vai acontecer, então? O que a gente pode esperar nesses próximos meses, para esse ano de 2024 e para o próximo? Você tem o seu salário, então você que está assistindo a gente, você tem o seu salário, você tem a sua empresa, você recebe um dinheiro, sobra alguma coisa, ou se não sobra, a gente vai fazer uma reengenharia aí e tal, aí uma outra conversa, você pode fazer uma mentoria com o Dani, aí vai sobrar alguma coisa, não interessa quanto sobra R$1.000, R$2.000, 200 euros, 200 dólares, você está assistindo a gente. Você vai guardar esse dinheiro, né? Você vai guardar, você não tem nada hoje, você vai guardar esse dinheiro e você vai dar aquela emprestadinha pro banco, né, Dani? Você vai fazer aquele investimento para dar aquela atualizada no dinheiro, durante um certo tempo. Você vai usar o sistema enquanto isso. Né? Você vai usando até você ter um mínimo para dar uma entrada. Então o Dani, vou no exemplo do Dani, até você conseguir R$60.000. Ah, demorou 2 anos, 3 anos, 4 anos, não interessa. O Dani falou uma coisa que é fundamental a gente entender, que tem a ver com previsão. O mercado é cíclico. Acontece sempre as mesmas coisas, mais ou menos no mesmo período de tempo. Sempre. É só olhar a história para trás. É sempre a mesma coisa, é sempre igual. É sempre a mesma porcaria. Inflação mais alta, inflação mais alta, mais baixa, o Selic mais alto, Selic mais baixo. É sempre a mesma coisa que acontece mais ou menos no mesmo período. Então você vai ter aqueles R$60.000 lá, vai olhar para o mercado. Peraí, que momento do ciclo estamos? Ah, estamos na baixa do mercado imobiliário, né? Ou seja, tem muito mais gente querendo vender do que comprar. É o básico do mercado. O que acontece? Precinho cai, as pessoas estão querendo vender, existem algumas pessoas que infelizmente estão precisando, e aí é uma coisa que o mercado ele não tem o emocional, ele não tem vai na oportunidade. Existem pessoas que estão precisando do dinheiro, vão baixar mais para vender mais rápido, né? E a lei é essa mesmo, né? E você vai lá, o Dani falou, procura 10 imóveis mais ou menos dos R$500.000 e faz a mesma proposta de 300 mil. Pode ser que top. Falou, eu tô precisando de dinheiro rápido, por um motivo ou por outro, e eu topo a sua proposta. Aí você vai lá no banco, dá os 60 mil, ou seja, aquilo que você economizou, você financiou esse imóvel, aí você vai pagar, vou falar qualquer coisa aqui, R$1.200 por mês, porque você financiou ele, sei lá, em 25 anos, só que você vai alugar esse apartamento que você comprou, essa casa que você comprou, por R$1.500. Então quem está pagando a parcela do banco é o inquilino, você não está pondo mais que os 60 mil. Inclusive aquele dinheiro que continua sobrando, você pode voltar a guardar para fazer isso de novo, né? E na hora que o ciclo acabar... O ciclo acabou o ciclo. O que você vai fazer, o que o Dani falou? O ciclo se repete. Você vai vender o apartamento, que agora ele não vale mais 500 mil, ele tá valendo 1 milhão, você pagou 300, na verdade você pagou 60. E além de valer 1 milhão, que é importante, é que o mercado vai estar líquido por causa da taxa de juros, todo mundo vai estar financiando e qualquer apartamento vende. E você liquida, põe o dinheiro, aonde você vai fazer? De 60 mil, você fazer 700 mil. Você vai ficar a sua vida inteira, meu irmão, não vai fazer esse dinheiro. Exatamente. Então vocês estão assistindo a gente, poxa, mas eu não sei como fazer, eu não sei como começar, eu não tenho nada, tá sobrando R$50 por mês, tá sobrando 1.000, 5 mil, não interessa. Guarda isso, investe no banco, quando tiver um mínimo para uma entrada, compra um imóvel, aí compra bem, né? Você deve conhecer alguém que conhece um pouco de... eu não conheço nada de imóvel, mas você deve conhecer alguém que conhece. Se não conhece, o Dani dá a mentoria, dá as dicas, entendeu? Porque também tem que comprar um imóvel bem. Isso é importante, Fábio, porque exatamente, por que acontece? A gente falou, compra o imóvel, só que daí a gente vai entrar em outra esfera, então, de classificações, não é qualquer imóvel. Porque a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, pensa naqueles estúdios de 30, 40 metros que estão sendo construídos a rodo. Então, quando esse prédio ficar pronto, imagina 200 apartamentos você tendo que concorrer com 200 proprietários para você alugar. Você vai ter que o quê? Diminuir o preço do aluguel. Então, não estou dizendo para sair comprando um monte de imóvel. Aí existem algumas técnicas, existem algumas características e requisitos que você precisa preencher para comprar imóveis específicos. Dani, que tipo de imóvel específico? Eu vou te dar um exemplo. Você comprar, por exemplo, um duplex que tem lá em Moema, que 1 metro quadrado vai ser o mesmo do estúdio. Só que você não vai estar concorrendo com um quarteirão de estúdio. Você já está com um apartamento, por exemplo, requintado, diferenciado, com o pé direito, duplo, e você pagou o mesmo metro quadrado.
entendeu? Eu tô te falando isso porque eu já fiz isso, tá? A gente não fica inventando a gente utiliza os nossos exemplos aqui de clientes também, o que a gente já fez. Exatamente. Então, eu poderia ficar falando aqui de economia, de medo. A gente não vende medo, a gente vende exatamente a solução. Por quê? Porque tem um monte de canal aí que fala, agora vai quebrar e o mundo, vai acabar o mundo. Meu irmão, olha na história, a gente, inclusive lá no DG, a gente fala dos últimos 2000 anos, entendeu? Sempre aconteceu isso de manipulação, medo, para justamente criar toda essa massa coletiva de medo e eles se beneficiarem disso. Quem são esses? São os políticos? É óbvio que não. Se você acha ainda que é os políticos, são pequenas pessoas, dezenas, né? A gente fala também sobre toda essa situação. Aqui no Brasil são dezenas, né? Que comanda toda a política, então não importa se é direita, se é esquerda e tal. O que você precisa fazer, o que nós estamos falando? Qual que é o problema que existe hoje? Risco fiscal, né? Então, cada vez mais previdência, no caso, já disse no início da live, vai quebrar. Se você acha que você vai se aposentar, não vai. Ah, Dani, mas teve a reforma da Previdência 2019, amigo. Isso só aconteceu para não quebrar, entendeu? Mas vai ter várias outras até você se aposentar. Porque só vou te dar um dado, não existe mágica. Por que é uma pirâmide? Se você pegar em 1980, a quantidade de trabalhadores que financiava, então, uma pessoa que se aposenta, porque não sei se você sabe, mas funciona a previdência de qual? As pessoas que estão entrando no mercado de trabalho financiam a terceira idade que está se aposentando. Exato. Então não deixa de ser uma pirâmide. Só que em 1980 era 7 trabalhadores, no caso, para um aposentado. Hoje, o que aconteceu? Só que o aposentado ele morria com 60 anos, 65. Hoje a expectativa de vida é 85, 90, aumentou. E diminuiu o quê? A quantidade de trabalhadores. E ainda mais com essa nova geração, que ele não quer trabalhar sobre registro, ele quer ter o próprio negócio, ou não trabalha, né? Nem. Também. Então, consequentemente, cada vez mais a gente não tem mais pessoas para financiar quem se aposenta. Por isso, um déficit gigante. E daqui a pouco não vai falar agora esse governo sobre a reforma da Previdência, porque logo a logo a gente vai estar tendo eleições. Então, por que a gente está falando sobre economia? Porque a gente está falando sobre política, para você parar de ser uma pessoa manipulada e simplesmente entender as regras do jogo e se beneficiar. Não existe, porque eu estou comprando isso aqui e vale 500, eu sou ético. Irmão, não funciona assim a vida real. Não funciona. Exatamente. Entendeu? Então, assim, você compra um negócio, você nem conhece quem é o vendedor. E ele vai estar te sendo muito grato por você ter comprado ainda o imóvel dele, porque em uma crise, como a gente está agora, na verdade, nem entrou ainda na crise, na verdade, a gente vai ter esse ciclo ainda, por isso depois que começa a apertar os cintos, vai ter que ter a diminuição da taxa de juros, justamente para incentivar depois o consumo e maquiarem novamente a economia, e aí o ciclo se repete. Mas quando você entende tudo isso, fica fácil, a gente só está falando sobre o despertar para você conseguir ter tempo de evoluir nas outras áreas que realmente importam da sua vida. Você quer evoluir espiritualmente, seu novo ser, sendo que você não sabe nem como funcionam as regras do jogo. Falam para porque vai cair um meteoro aqui, tem que fazer um bunker. Você faz no outro dia lá, estoca um monte de semente sem entender o que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, você está gastando energia onde você não tem que gastar. Então, você tendo consciência de onde você está e projetando os próximos passos, os próximos meses, você fica tranquilo. Por quê? Para ser quem realmente você nasceu para ser. E não ficar sendo igual uma marionete, né? Ver um programa, nossa, agora você viu? O meteoro vai cair. Não, porque agora tá aquecendo. Não, meu amigo. Você precisa criar, inclusive, projetos diferentes do próprio sistema, porque um monte de gente reclama, Lian. Só que eu não vejo ninguém, assim, são poucos, os bons, fazendo algo em prol. Né? Um monte lá no comentário, você viu? Virou guru, nem entende o que a gente está falando, depois talvez que assistir aqui, se tiver humildade, vai entender, mas você precisa o quê? Ter consciência aonde você está, vida real. Porque com muita informação, você saiu da realidade, né? Então você precisa voltar para a realidade, para você crescer nas demais áreas da vida e conseguir espiritualmente ser alguém para despertar aí e ajudar o seu próximo, que aí é, inclusive, o tema que a gente começou lá falando, você falou da pirâmide de Maslow, que é autorrealização. Quando eu já subi todos os degraus e eu olho, eu sei quem eu sou, das minhas capacidades, só que eu crio as coisas conforme o quê? O meu caráter, os meus valores. Por quê? Porque eu zerei os outros degraus, né? Necessidade básica, segurança, sociais, autoestima e a realização, que é a última.
Então, entenda que a gente está aqui na plataforma justamente para ajudar cada professor numa área da sua vida específica. Então, o que a gente está tendo aqui é só uma pinceladinha bem tranquila do que a gente vai ter nesse módulo de investimentos. O que eu queria falar é o seguinte, a gente está dando alguns exemplos aqui, eu já tenho certeza, já li alguns comentários meio por cima, que eu tô aqui, o chat aqui não está muito visto, mas daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha. Os exemplos que nós estamos dando aqui, gente, as conversas que a gente está tendo, é o mínimo do mínimo, a gente está sendo muito específico, tá? Então, assim, falar de um imóvel de 300 mil para ser alugado, quer dizer, a gente está pegando só um exemplo, tá? Então o Dani falou só de um tipo de ativo real, não falamos nem dos outros ainda, né? Isso, porque nós temos vários ativos reais, viu? E lá no curso a gente vai. Só que eu falei de algo, eu tento ser bem simples. Todo mundo conhece um imóvel, né? E todo mundo vai conseguir entender o exemplo. Mas lá você estudando, certamente você vai ter uma clareza melhor, né? Exatamente. E também, aí falamos de imóvel, que tipo de imóvel? Aluguel, como é que é a lei de aluguel dentro do seu país, dentro do seu... Gente, aí é uma outra seara, tá bom? A gente tá dando só um exemplo dessa questão de investimento e tudo mais. Então, Dani, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Você falou que a gente está dentro de um período específico de ciclo, que é aquele onde, por exemplo, no Brasil, e a gente pode comentar outros lugares do mundo também, que na verdade os países se seguem mais ou menos. O que está acontecendo de um lado, pelo menos no Ocidente, as coisas são muito similares, né? E a gente pode aqui até comparar rapidinho, pelo menos Canadá, Estados Unidos e Portugal, que a gente tem uma proximidade maior, dá pra gente fazer dá pra passar um pouquinho de comentário. Mas o momento que nós estamos aqui, vê se eu entendi direito. A gente tá no momento ainda que a taxa tá alta, ou seja, tá complicado para financiar, as pessoas estão com dificuldade de financiamento, e isso eu vejo claramente aqui no Canadá, eu vejo claramente nos Estados Unidos, tá? Portugal, me desculpe, eu desconheço, mas os Estados Unidos e Canadá, nessa questão de taxa, eu sei que tá alta. Você falou que no Brasil também, a pessoa tá com dificuldade de financiamento, né? Eles até baixaram um pouquinho, mas não é o suficiente. Inflação tá alta, isso é mundial, o pessoal já sabe como é que tá. Portanto, na teoria, tem mais gente querendo vender do que gente podendo comprar. É assim que estamos agora? O que vai acontecer, então? O que a gente pode esperar nesses próximos meses, para esse ano de 2024 e para o próximo? Tá, para responder a sua pergunta, Fábio, como mais um exemplo, vamos olhar no retrovisor e entender o que aconteceu em 2008. Legal. Né? Inclusive nos Estados Unidos, que acabou impactando vários países do mundo. Primeira, a pessoa que não entende, para você ter um pouquinho de percepção, por que os Estados Unidos, né, quando ele tem alguma crise, ele impacta todos os demais? Primeiro, porque ele é a base monetária praticamente de todos os contratos. Né? Todo mundo que vai fazer um contrato, por exemplo, não importa qual seja entre países, enfim, acaba lastreando isso em dólar. Então, a demanda por dólar é sempre a maior de todas as moedas. Esse é o primeiro fator, tá? Só para entender esse contexto. Então, o que acontece? Lá em 2008, então, quando houve então a crise imobiliária, que foi exatamente isso, taxa zero, né? Porque os Estados Unidos, a Europa ficaram décadas aí com taxa zero. Então, quem entende sobre inflação, sobre ciclos, o que ele fez? Saiu comprando ativos reais. Por quê? Para eu tomar dinheiro do sistema, eu faço dinheiro do nada e eu compro ativos reais e ele vai se valorizar ao longo do tempo, é óbvio que eu vou comprar com uma taxa zero. Tanto hoje já não mais, porque a taxa de juros, por exemplo, americana já está em 5. Se a gente olha antes da pandemia, era zero. Então, quem é que compra um imóvel hoje com uma taxa de juros 5 na América? Ninguém. O que está acontecendo com os imóveis americanos? Também é lógico que você vai sempre ter exceção daquele condomínio, daquele bairro, por quê? Claro. Porque só tem um condomínio, né? Então tem muito menos opções do que pessoas querendo comprar, mas numa forma generalizada, mercado financeiro para baixo. Que em 2008, então, aconteceu essa situação. Inflaram-se os preços, endividamento das famílias, no caso americanas, não pode ser brasileiro, o ciclo ele vale para qualquer país, ele chega no limite. Qual que é o nosso ciclo aqui de endividamento? Quase batendo 80. Significa o quê? Que não tem mais meios para você produzir, aumentar o PIB do país, a arrecadação, que é o produto interno bruto de um país. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a aumentar o PIB de forma maquiada através da inflação. Para quê? Para diminuir, para desincentivar, no caso, o consumo
e automaticamente as pessoas começarem a se organizar novamente e ter novamente a capacidade para começar a gastar. Quando ela começa a ter capacidade para gastar, a taxa de juros, no caso, já está baixa. O que acontece novamente? Expansão da economia novamente. Então, nós estamos hoje aonde? Aqui, Brasil falando, Estados Unidos, que você citou. Taxas de juros alta. Qual que é a tendência? Recessão na sequência. Quando acontece a recessão, o que o Fed faz? Imprime dinheiro. Por quê? Porque ele já está em quase 35 trilhões, dívida impagável. Então ele está pagando a parte da dívida como? Através da inflação. Então é a própria sociedade que está pagando. Então vai se maquiando até ele ter uma consciência, peraí, as famílias já conseguem, já tem uma gordura para consumir novamente. Vamos incentivar, vamos imprimir dinheiro e baixar a taxa de juros. Acontece todo esse movimento de novo, e isso que chama, de forma bem resumida, os ciclos da economia.